uma lição ou um alerta que fica tanto para a sociedade civil quanto para os partidos políticos e para os políticos é verificar o número de eleitores, as abstenções e os brancos e nulos. Os dados já são indicativos que os partidos políticos, que os políticos de um modo geral não estão satisfeitos, ou seja, com o modelo de eleição, com o modelo de administração, com o modelo político partidário e principalmente com as suas lideranças. Os números que saem, que encerram-se neste domingo, e nós esperamos para fazer essa análise depois do segundo turno, são um alerta para a população e principalmente para o mundo político. Os eleitores, a sociedade civil não está satisfeita. Uma média de 35% a 40% do eleitorado em todas as eleições municipais do primeiro turno e do segundo turno, 35% a 40% ou não foram votar ou votaram branco e nulo. A média histórica sempre foi de 20%. Praticamente dobrou nessa eleição. Na eleição de 2022, havia uma média de 30%, mais 10%, 8% em média. É um número estarrecedor de eleitores que estão desiludidos, ou apáticos, ou de saco cheio, ou que não querem mais esse atual sistema. Nas próximas semanas, no ano que vem, nós vamos ter que fazer aí um debate profundo. E esse debate cabe principalmente àqueles que querem liderar a sociedade, que querem apresentar projetos alternativos para a sociedade. Eu vou pegar no caso. Você tinha parado para ver a eleição de Marília? A eleição de Marília foi exatamente isso o que aconteceu. Veja só aqui, olha, eu estou com os números do Tribunal Regional Eleitoral. Foram às urnas 127.250 eleitores. 127.250 eleitores. 73,62% exatamente do eleitorado. Não foram votar 26,38%. 45.593 eleitores de Marília não se dignaram a comparecer na urna para escolher um candidato a prefeito. Repito, 45.593 eleitores, 26,38% dos eleitores. Muito bem. E outro número, brancos que foram às urnas, que foram lá e votaram branco, disseram não aos 5 candidatos que estavam disputando a eleição. 6.087 eleitores, 6.000 eleitores, 4,78%. Pessoas que anularam seus votos, 7.795, 6,12%. Ou seja, somando, nós temos aí em Marília 37% de pessoas que disseram não. Quanto que dá? 49.500 pessoas, quase 50 mil eleitores não foram votar. Como que foi o resultado da eleição? O Vinícius Almeida Camarinha foi eleito com 62.050 votos. O Ricardo Mustafa ficou com 22.713, o Jean Garcia Dadaça com 18.625, depois teve a Maiara com 6.414, o João Pinheiro com 3.397 e a Lilian com 171 votos. Muito bem, o eleitor que disse não, que não foi votar, que anulou ou que votou em branco, foram 49.500 votos em Marília. 37,8% dos eleitores. Como é que foi na capital de São Paulo hoje, o segundo turno? O mesmo número,
38% não foi votar ou votou branco e nulo. Nem o Ricardo Nunes, nem o Boulos conseguiram atrair a atenção de mais de 2.800.000 votos, somente na capital de São Paulo. Isso é um alerta para os políticos, é um alerta que tem várias vertentes. É preciso estratificar numa pesquisa qualitativa, e é isso que nós teríamos que fazer, uma pesquisa qualitativa para verificar o que o eleitor hoje tem. Primeiro, não tem estímulo, porque é mentiraiada. Segundo, corrupção, óbvio. Terceiro, sabe que as pessoas que são eleitas, de um modo geral, são eleitas porque conseguem a adesão eleitoral de uma maioria, mas que não vão cumprir aquilo que falam, aquilo que prometem, aquilo que deveriam fazer efetivamente como prestadores de serviço. Porque o homem público, o eleito, nada mais é que um agente de Estado, um prestador de serviço, aquele que vai governar a sociedade em benefício da própria sociedade. Mas o que nós vemos na realidade é o eleitor muito frustrado, porque a única coisa que o homem público brasileiro não tem feito é atender o povo. E a única coisa que o eleitor vê é que o homem público brasileiro tem feito única e exclusivamente a servir os seus próprios interesses e aquilo que eu costumo chamar de patota, de cambada. Isso, infelizmente, é o quadro que nós temos.